Aumente as suas vendas através do autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é você buscar se conhecer, é você buscar conhecer a sua empresa, o seu produto, tudo que se refere a você. Então, uma autorresponsabilidade é de mim comigo mesmo. Um autoconhecimento, eu preciso me conhecer. E eu preciso conhecer sobre as pessoas que vão adquirir o meu produto, que vão adquirir o meu serviço. Porque quando você trabalha com pessoas, você não precisa focar só no seu produto. Aliás, o produto é só um detalhe, porque o foco precisa ser pessoas. Ok, meus amores? Então, assim, o foco é sempre pessoas. São as pessoas que vão adquirir o seu produto, são as pessoas que vão adquirir o seu serviço. Você vai interagir com pessoas. As pessoas, elas querem ter uma conexão, elas querem se identificar com a sua história, com o seu posicionamento. Você tem que ver quais dores o seu produto vai resolver. E para você saber quais dores o seu produto vai resolver, você precisa conhecer sobre as pessoas que vão adquirir esse seu produto, que vão adquirir esse seu serviço. E nós somos corpo, alma e espírito. Então vamos falar sobre inteligência espiritual primeiro. E para a gente falar sobre esse assunto, o texto que nós vamos tratar aqui é sobre Mateus 25:14. E você pode falar assim, Rô, mas o que tem a ver a Bíblia com vendas? O que tem a ver a Bíblia com autoconhecimento? Na Bíblia tem receita para um relacionamento saudável, para a criação de filho, sobre empreendedorismo. E você fala, onde que tem sobre empreendedorismo? Quando aquela mulher foi conversar com Eliseu, aquela viúva, para falar que o pessoal estava querendo levar os filhos delas para ser escravo, porque o esposo dela tinha falecido e ela ficou com dívidas. E o profeta disse para ela, o que você tem em casa? E ela falou, a tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite. E ele falou, vai e pede vasilhas emprestadas. Muitas, não poucas. E daí você fecha a sua porta com seus filhos, enche todas as vasilhas de azeite. E o azeite só vai parar quando todas as vasilhas estiverem cheias. E depois que as vasilhas estiverem cheias de azeite, você vai pegar esse azeite e você vai vender, vai pagar a sua dívida e vai vender, viver do resto. Então, ali começou a primeira história de empreendedorismo. E eu falo, aquela mulher, ela tinha um bom relacionamento com essa vizinhança, para poder ela se dispor, ir lá e pedir muitas vasilhas emprestadas. Então, você hoje, se você sair na sua vizinhança e pedir muitas vasilhas emprestadas, você tem um bom relacionamento com essas pessoas? A Bíblia fala assim, se possível, tende paz com todos. A gente não precisa concordar com tudo, mas um cumprimento de você passar, de você dar um bom dia, de você... Não tem como você falar sobre empreendedorismo, não falar sobre Deus. Não tem como você falar sobre família e não falar sobre Deus, porque a primeira família no mundo foi constituída por Deus. Então família é um projeto de Deus. E eu falo assim, que famílias saudáveis, famílias curadas, elas curam outras famílias. Famílias saudáveis, ela torna uma nação saudável, ela torna uma cidade saudável, ela torna um povo saudável. Então, assim, se famílias estiverem bem estruturadas, se famílias estiverem saudáveis, elas vão estar em ambiente, tornar aqueles ambientes saudáveis. Porque nós devemos ser o tipo de pessoas que a gente transforma o ambiente que a gente passa. Onde a gente passar, tem que marcar, gente. Tem que ter diferença. A gente não pode passar em algum lugar de boca fechada. É lógico que tem momento para tudo. E Deus vai direcionar o momento certo de você falar tudo. Porque eu falo o seguinte, nós não estamos no mundo a passeio. Nós não estamos no mundo a passeio. Com toda essa crise sanitária que teve, muitas pessoas não estão mais aqui. Quantas pessoas você conhece que não estão mais aqui, que partiram? E eu falo, nós que estamos aqui não é porque a gente é melhor, não. Se nós ainda estamos aqui é porque a gente tem um propósito, é porque Deus tem um propósito. Deus tem um grande trabalho para realizar através das nossas vidas. Deus, ele pode fazer tudo sozinho, mas ele escolhe usar a minha vida, usar a tua vida. E se nós estamos aqui, nós temos um propósito. Então, em Mateus 25:14, porque eu gosto de saber o endereço para poder conferir depois. Sempre confiram tudo. Não acredite só porque as pessoas falam, na Bíblia está escrito isso. Tem coisa que o pessoal fala, na Bíblia está escrito isso. Eu penso, não está escrito isso na Bíblia. Porque isto é também como um homem que partindo fora da terra,
chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2 talentos, e a um deu 1 talento, cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se logo para longe. E aqui já vai um ponto, pega essa chave. Ele deu, distribuiu, esse Senhor que na Bíblia aqui, a gente observa claramente que Jesus está falando dele próprio, e pegou os seus bens e distribuiu, né, talentos para os seus servos. 5 para um, 2 para outro e 1 para um outro, conforme a sua capacidade, conforme a capacidade de cada um. Ou seja, Deus nunca vai te pedir para fazer algo que não esteja dentro da sua capacidade. Deus primeiro vai te capacitar para poder você fazer o que você precisa fazer. Para você desenvolver um trabalho. Você fala, o que isso tem a ver com vendas? Tem sim. O seu trabalho, ele faz parte do seu propósito. E eu não estou falando só de vendas de produto físico, não estou só falando de vendas de uma loja, não estou falando só de venda de um lanche, de um restaurante. Tudo na vida é vendas. Tem pessoas que falam para mim, eu não gosto de vender. Tudo na vida é vendas. Se você vai entregar um currículo, você está efetuando uma venda. Uma venda de quê? Uma venda das suas habilidades. Eles vão perguntar qual é o seu diferencial, por que a empresa precisa te contratar, no que você pode agregar valor àquela empresa, no que você vai contribuir. Então, assim, você vai vender o seu posicionamento, você vai vender as suas capacidades, as suas habilidades, vendendo ali o seu esforço. Você vai vender as suas horas de trabalho, as suas horas de serviço. Então, tudo é vendas. Se você vai no médico, o médico está lá vendendo o serviço dele. Então não tem essa de eu não gosto de venda. Eu costumo dizer assim, que para você ter poder de venda, você precisa ter poder de compra. Para você ter poder de compra, você precisa ter poder de venda. Então você ganha na hora da compra. O seu lucro é na hora da compra. É quando você escolhe bons fornecedores, é quando você escolhe bom produto. Então se você fizer uma péssima compra, você irá fazer uma péssima venda. Se você não ganhar na hora da compra, você não vai ganhar na hora da venda. E se você não gosta de vender, você não tem como passar essa verdade para o seu cliente. E se você não gosta de vender, o seu cliente vai entender que você está olhando para ele como cifrões. Então você precisa amar vendas. Eu amo vendas. Eu vendo produto, vendo serviço, estou sempre vendendo alguma coisa, vendo a minha mentoria. Eu tenho que ficar me controlando para eu não vender tudo que eu gosto. E assim, eu vendo o que eu gosto. Uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu uso, quando tem algo que eu gosto, eu já falo assim, nossa, podia vender isso. Olha, eu já imagino, já vem na minha mente as pessoas que vão gostar daquilo. Porque você começa a entender de gente, entender do perfil comportamental de cada cliente. Você começa já a identificar qual tipo de cliente ia bater o olho naquele produto e a venda garantida. Mas como a gente não dá conta de fazer tudo, então a gente tem que selecionar o que é prioridade. Porque tem pessoas que querem fazer aquilo que está todo mundo fazendo. E não é assim que tem que funcionar. Porque você perde o seu diferencial, você perde a sua essência, você perde a sua capacidade que você foi treinado a vida inteira para fazer. Aí você vai querer fazer uma outra coisa que tá todo mundo fazendo, e aí você não tem autoridade sobre aquilo que você tá fazendo porque você não foi treinado para aquilo, a vida não te treinou para aquilo. Mesmo que você fale assim, eu fiz cursos, eu fiz vários treinamentos, eu me capacitei para isso, mas se aquilo você não tiver uma vivência, você vai somente falar da teoria, você não vai falar da prática. O que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, negociou com eles e também ganhou outros 2 talentos. Mas o que recebeu 1 talento, ele foi, cavou na terra, enterrou aquele dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez as contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-lhe 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos. E o Senhor lhe disse, bem, servo, está bom, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E chegando também que recebera 2 talentos, disse, eis aqui, granjeei outros 2, ou seja, ganhei outros 2. E disse-lhe, o seu senhor, está bom, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, cara recebeu só 1 talento,
E mesmo assim ele ficou com medo de investir. É isso que está dizendo aqui, ele ficou com medo de investir. O medo, que nós vamos trabalhar um pouquinho lá na frente. E chegando também, o que recebeu um talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que colhe aonde não semeia e ajunta aonde não espalhaste. E eu fiquei atemorizado, ou seja, não era só medo, era atemorizado, era mais do que medo. É o medo que te paralisa. Porque o medo é um mecanismo de defesa. E todos nós temos medo de alguma coisa. Mas o medo, ele não pode te paralisar. O medo é um mecanismo de defesa para você ter cautela. Você vai numa rodovia que é 100 por hora, você não vai andar 120. Você vai numa rodovia que é 50 por hora, você não vai andar 100. O medo é uma cautela. Mas nesse caso aqui, é o medo que te paralisa. E muitos de nós não fazemos as coisas por medo. E existe vários tipos de medo. O medo de não ser aceito, o medo de não ser aprovado, o medo de desagradar pessoas. E esse é um assim medo terrível, porque é a necessidade de aprovação. Você deixa de fazer aquilo que Deus te chamou pela necessidade de aprovação de pessoas que não estão nem aí para você, que elas não estão fazendo nem a parte delas e elas ainda querem dar palpite na sua parte, na sua vida. Então, assim, se você tentar agradar todo mundo, você nunca vai fazer nada. Tem gente que fala assim: por que você não fala só de um assunto? Porque a vida da gente não é só um assunto. Nós somos uma mistura, nós somos multitarefas. A gente é corpo, alma, espírito, a gente é dono de casa, a gente é mãe, a gente é pai de família, a gente é empreendedor, a gente, sabe, a gente faz 1001 coisas. Então, nós precisamos ajustar para que haja um equilíbrio nessas habilidades. Então, ele é atemorizado, ele escondeu o talento e devolveu. O único talento, assim, aqui nessa parábola, ele é exatamente dinheiro, é exatamente posses, mas a gente pode trazer para nossa vida, e são as nossas habilidades, o que Deus coloca na nossa mão. O Senhor fala para esse servo, ele fala: então toma aqui o que é teu. E ele, respondendo, o Senhor lhe disse: servo mau e negligente, se sabe que eu semeio onde eu não ceifo e que eu ajunto onde eu não espalho, devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Olha, até de banqueiros a Bíblia fala. Então a Bíblia é muito atualizada. Eu falo que a Bíblia é jornal de amanhã, não é nem de hoje. A Bíblia é mais atual do que jornal de hoje. Devias ter dado meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse eu receberia com juros. E aí você pensa assim: ai, dinheiro é pecado. De repente tem pessoas que a gente traz aquelas crenças limitantes do avô, da avó, do bisavô, que foram passadas para eles, porque quem passou essas crenças para eles ou não tinha conhecimento. O drive da nossa mentalidade, ele é criado desde a infância, passado de gerações e gerações. Então a gente vai sendo ensinado que dinheiro é ruim, que dinheiro é pecado, que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Na Bíblia está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor, ou seja, é a ganância. Porque Jesus lidou com o dinheiro. Jesus tinha tesoureiro, gente. E tesoureiro é para cuidar de quê? Para cuidar do dinheiro. Ou seja, tudo muito bem administrado. Jesus, na Bíblia, até fala da parábola das dracmas perdidas, da dracma perdida, que é dinheiro. Então sempre fala de dinheiro. E não fala que é pecado. É que tem várias analogias, como a do camelo passar no fundo de agulha. Aquilo ali é uma situação bem diferente. Quando fala do homem que guardou, que fez o celeiro e falou: louco, ainda hoje pediram a tua alma, é porque ele construiu aquilo para a alma dele. Ele falou: minha alma, ele construiu tudo aquilo, ele falou: minha alma, dorme, descansa, porque tem bens para muitos anos. Ou seja, a alma dele não se alegrava em Deus, a alma dele não estava segura em Deus, a alma dele estava segura em bens. Ele construiu tudo aquilo para a alma dele, ele fala: para minha alma. E aí, se tirasse a alma dele, ia ficar para quem? Ele não construiu para a vida dele, para o corpo dele, porque a nossa alma, ela tem que ter segurança em Deus. O dinheiro, ele não nos dá segurança. Essa crise sanitária que aconteceu aí é prova disso. Quantas pessoas com dinheiro não podiam sair, não podiam comprar, não podiam viajar. Ou seja, a nossa segurança tem que estar em Deus. Mas não é pecado ter dinheiro. O pecado é o que você vai fazer com o dinheiro. Ou seja, se uma pessoa ela é boa e ela tem dinheiro,
ela vai potencializar a bondade dela. Ela vai poder ajudar muito mais pessoas. E se uma pessoa ela é má e ela tem dinheiro, ela vai potencializar a maldade dela. Ela vai fazer muito mais maldade. Você precisa ter recursos, ter condições para ter uma vida digna, para ajudar a sua família, para ajudar outras pessoas. Nessa crise mesmo que a gente passou aí, quantas pessoas, quantos de nós não gostaríamos de ter tido posses para poder comprar vários balões de oxigênio, para mandar avião, levar remédio, para poder mandar levar alimento? Não tinha condições financeiras, porque tem coisas que a gente faz orando, tem coisas que a gente faz jejuando, tem coisas que a gente faz trabalhando, tem coisas que a gente faz falando e tem coisas que a gente faz com dinheiro, porque nós estamos aqui na Terra e nós precisamos. Nós não somos dependentes do dinheiro, nós somos dependentes de Deus, mas nós precisamos do dinheiro. Nesse caso aqui, tá falando também, nós podemos aplicar para o que Deus colocou nas suas mãos. E no caso desse último servo aqui, que é chamado de servo mau, não porque ele era ruim, olha como que é a situação, ele quis ser bom. Ele quis guardar o dinheiro do Senhor para não perder, para não correr risco. E o medo nos paralisa, o medo não nos deixa a gente viver aquilo que Deus colocou na nossa vida. E aqui diz assim, tira-lhe, pois o talento e dai para o outro que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Mas quando a gente vai olhar o contexto, quando a gente vai fazer a aplicação do texto, então a gente entende que não está falando exatamente daquilo. O Senhor que voltou, é Jesus quando voltar, nós temos que prestar conta do que nós fizemos aqui na terra, quais foram as boas ações, não que as ações é que salva. Nós não somos salvos porque fizemos ou fazemos boas ações, mas nós somos salvos para fazer boas ações. E aí tanto é que Paulo fala, né? Me mostra a sua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé com obras, através das minhas obras. Porque a fé sem obras é morta. Uma coisa não anula a outra. E aí ele vai perguntar o que foi que nós fizemos. E tudo que nós passamos na vida, se você tem um bloqueio, se você... algo que te dói muito no seu coração, é aquilo que é o seu propósito de vida. Porque se você tem abundância, você vai poder ajudar outras pessoas. Você vai poder enviar para missões. Você vai poder auxiliar outras pessoas a criar o seu próprio negócio. Você vai ter tempo para dedicar, para acolher outras pessoas. Então, tudo que é colocado na nossa mão não é só para o nosso benefício. É para benefício de um povo. Então, quando Deus tirou aquele povo do Egito, ele usou a vida de Moisés. Mas trabalhou através da vida de Moisés para poder tirar aquele povo do Egito. O foco era tirar o povo do Egito. Mas Deus não trabalhou na vida de todo aquele povo, cada um. Deus trabalhou na vida de Moisés e usou a vida de Moisés. Então Deus colocou habilidades, tudo que o Moisés passou no deserto, cuidando de ovelha, era para aprender a conduzir aquele povo. José, da mesma forma, quando foi para aquele povo ir para o Egito, aconteceu todas aquelas situações na vida de José, que ele foi vendido pelos irmãos dele, parecia tudo uma tragédia. Mas ele mesmo explica, aquilo que parecia maldição, Deus tornou em bênção. Foi Deus que usou a vida dos irmãos dele para que ele saísse de lá, porque ele era queridinho do papai, não ia sair. É aquela história, você sai ou vão sair com você. Então, ele precisou ser tirado da casa dos pais dele para poder ser vendido, ir para o Egito, sofrer tudo que ele sofreu para poder ele ser governador do Egito e beneficiar aquele povo para não morrer de fome. Mas o que? Deus usou a vida de José, foi através da vida de uma pessoa. Então, Deus ele faz para um povo, mas através da vida de um indivíduo. Do indivíduo que se coloca à disposição. E às vezes você fala, Rô, tem uma cliente que falou pra mim outro dia assim, Rô, eu queria tanto montar minha loja, eu planejei, anotei as coisas, só que isso que ela anotou as coisas, já tem uns 2 anos ou mais. E ela sempre falando que ia anotar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, detalhou tudo certinho, e várias outras pessoas, em várias outras situações. Aí você planeja fazer algo, você anota, aquilo tá no seu coração, aquilo tá queimando no seu coração, mas por algum tipo de medo você não quer fazer. Aí você não faz. E aí um belo dia, aí você dá de cara com um estabelecimento, com um comércio, com um negócio igualzinho o seu.
Isso já aconteceu comigo, e às vezes até com um nome bem parecido, a cor. Você fala, gente, era exatamente isso que eu ia fazer. Por quê? Porque Deus colocou aquele sonho no seu coração, mas por algum tipo de medo você não usou aquele talento. E de repente aquela pessoa nem te conhece, você pensa, nossa, roubou a minha ideia. De repente não é que a pessoa roubou a sua ideia, a pessoa nem te conhece, ela nem sabia daquilo que estava no seu coração. É que se Deus colocou aquilo no seu coração para você fazer, mas você ficou apegado às circunstâncias, ou não, para não desapegar de situação que você já está vivendo, você ficou com medo, atemorizado de não usar aqueles talentos, outra pessoa foi mais corajosa, foi lá e ela fez. E aí você pensa, nossa, a pessoa está usando o que era o meu talento. Não, era o talento dela. É que Deus distribuiu talento para ela, talento para você, cada um segundo a sua capacidade. Só que aquela outra pessoa pegou o talento dela, colocou em prática, e você pegou o seu talento e escondeu, deixou lá com medo. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, se eu for fazer isso que tá na minha mente, que Deus tá colocando no meu coração, vão dizer que eu sou louco, vão me chamar de maluca. Gente, o povo já fala de qualquer jeito, então deixa eu falar. Você não tá fazendo nada de errado, você não tá humilhando ninguém, não tá ofendendo ninguém, não tá denegrindo as pessoas. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, Jesus faria isso? No meu lugar, Jesus faria isso? Faria. Então pronto. Não importa a opinião da multidão, mesmo porque a multidão sempre buscou atrapalhar. A multidão sempre buscou atrapalhar. Quando as pessoas iam se aproximar de Jesus, sempre tinha aqueles, cala a boca, cego. Né? O cego estava lá gritando, tem que fazer igual o cego. Quanto mais fala pra cala a boca, fala mais alto. Entendeu? Você tá incomodando, né? Então, tá falando, tá incomodando e não grita. Mas não pode parar, não pode desistir do seu propósito, não pode desistir da sua vocação, porque outras pessoas vão achar que você é louco. Aí tem alguém que Deus coloca o sonho no coração dele, ele não tá nem aí se as pessoas vão achar que ele é louco ou não. Aí tem alguém que acredita que é louco o suficiente e vai lá e faz. Vai lá e faz e dá certo. Então, assim, a pessoa não enterra os talentos dela. Então, quando a gente entende que até o que tem, quanto mais tem, mais será dado, e até o que não tem será tirado, é nessa questão. Porque a pessoa pegou aquela semente, ela aplicou e aquilo deu frutos. Aquilo abençoou vidas, aquilo transformou outras pessoas, aquilo motivou outras pessoas, aquilo incentivou outras pessoas. Então aquela pessoa vai ter mais semente. Aquela pessoa vai ter mais frutos para ajudar mais pessoas. E quando fala que até o que não tem, o que tem será tirado, é porque se aquela pessoa pegou aquela semente e ela guardou, ela não plantou, se ela não plantou, aquela semente não vai dar fruto, não vai nascer uma árvore. Só que assim, tem pessoas também que pegam a semente e planta e no outro dia já quer colher o fruto. Tem pessoas que conversam assim na mentoria ou que me mandam um direct e falam assim, Rô, mas eu queria fazer tal coisa, mas quanto tempo demora? Eu falo, como assim quanto tempo demora? Tudo tem um processo. Mas eu queria me dar uma dica porque eu preciso fazer tal coisa, porque eu tenho 3 mil, 5 mil para me pagar daqui a 15 dias, no próximo mês. Eu falo, gente, não é assim. Mas eu quero empreender para ganhar dinheiro. Gente, empreender é para você ter qualidade de vida, é para você ter tempo de qualidade com a sua família, é para você ter os seus horários, é para você ter liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo, é para você ser o seu próprio patrão. Às vezes você tem medo de colocar o seu sonho em prática, de alguma pessoa te criticar, de alguma pessoa achar que você é doido. Quando você perde o medo, você aprende a vender. Você tem que perder o medo, perder a vergonha, literalmente, entendeu? Porque vender não é vergonha, gente. Vender é um trabalho. É igual você comprar um presente para a pessoa. Quando você vai comprar um presente, você vai observar, esse presente aqui é a cara de tal pessoa, olha, porque ela é desse tamanho, ela veste assim, ela gosta assim, essa cor ela não gosta muito, ela gosta de uma cor mais cheguei, ela gosta de uma cor mais discreta. Então, você está analisando pessoas, você está observando pessoas, o território do comportamento humano, e aí você vai comprar um presente de acordo com o gosto daquela pessoa. Você não vai comprar uma roupa formal para uma pessoa que gosta de roupa informal e vice-versa. Comecei a empreender muito cedo, ainda na escola. Eu estudava em uma escolinha particular, só que a minha mãe, ela não tinha condição. A minha mãe tinha que criar os filhos dela, trabalhar, pagar a escola, fazer isso, comprar livros e tudo. Então, o que acontece? Ela não tinha condição de ter um gasto fora do controle
para poder no final do mês ela não dar conta de pagar. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito correta, muito honesta, só comprava aquilo que ela dava conta de pagar. É preciso ter um equilíbrio, né, do bom senso, que precisa ter um bom senso. Então, para voltar na minha história lá de empreendedorismo, então eu estudava e a gente tinha uma cota na cantina para poder comprar. Eu tinha, né, eu estudava numa parte de um horário, a minha irmã no outro horário, e aí tinha aquele valor lá. Então, era um valor, digamos que fosse R$ 20. Ela falava, ó, tudo que ela pegar não pode ultrapassar esse valor, porque no final do mês tinha o valor da mensalidade, tinha o valor da cantina. Só que na cantina, todo dia, tinha aquele mesmo tipo de lanche. Mas a gente acaba enjoando, principalmente criança. E na época eu tinha uns 8 anos. E aí, o que é que eu fazia quando eu enjoei do lanche, que só tinha aquele lanche? Eu falava para os alunos, falava para eles assim, e os alunos, né, os pais deles tinham mais posses, e eles iam comprar fora, na lanchonete, né, fora da cantina da escola. E aí eu falava, vocês vão comprar o que de lanche hoje? Ah, eu trouxe tanto, vou comprar tal coisa. Eu falava, e você? Quer comer desse lanche daqui? Tinha criança que gostava. Eu falava, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar esse lanche aqui da cantina e eu passo ele pra você, e com o dinheiro que você ia comprar esse lanche lá fora, você compra o meu lanche. Então, a gente trocava o lanche. Então, ali já era... Hoje em dia, eu entendo que já era uma forma de empreender. Ou seja, eu tinha aquele lanche, eu tinha uma moeda de troca. Eu tinha aquele lanche que eu podia comprar na cantina da escola, mas eu não tinha dinheiro para comprar lanche fora da cantina da escola. Eu falava, tá bom, eu vou comprar esse cachorro-quente pra você, e o lanche que você vai comprar lá fora eu quero coxinha, tá? Tá bom. E aí eu comprava o lanche na cantina da escola, cachorro-quente, passava para aquela criança, ela ia lá comigo, comprava coxinha, pronto. E ela pagava a coxinha com o dinheiro que ela já tinha trazido fora. E então assim, ali começa a empreender. E várias outras histórias. Hoje em dia eu olho e falo, meu Deus, de onde que eu tinha essa ideia, né, de fazer esse jogo de cintura? É lógico que quando a minha mãe descobria, né, então tinha uns puxões de orelha. E é outra coisa, gente, um adendo. Aqui o seu filho, você precisa observar o seu filho. De repente o seu filho tem habilidades que faz parte do propósito dele. E a gente, né, os pais, a gente tem mania de ficar podando as crianças, criando bloqueio nas crianças. Normalmente, quando a pessoa fala, eu não gosto de vendas, ela foi bloqueada nisso na infância. Por quê? Porque era uma criança que conversava bastante, uma criança que interagia. O outro, e os pais ficam podando, ah, menino, não fala isso. Ah, para de estar se intrometendo, para de estar falando demais. Ou seja, só bloqueando, bloqueando. Por quê? Porque não entende do comportamento daquela criança. Eu falo de perfil comportamental. Né? É lógico que a gente tem que cuidar para as crianças, né, elas sejam uma criança que seja educada, que não se coloque em perigo, mas tudo é preciso ter um bom senso, porque senão a gente vai podando os nossos filhos. E aí quando eles ficam adultos, aí eles ficam com dependência emocional, eles ficam achando que não são aceitos, precisa de necessidade de aprovação. Por quê? Porque tudo vem da infância. E a gente, quando vai observar, quando você vai ver, a maioria dos traumas são causados na infância. Por quê? Aí são causados por pais, por todo mundo que exerce autoridade sobre aquela criança, todo mundo que exerceu autoridade sobre você. Pais, padres, normalmente é com P's. Normalmente são os P's, deveria ser B de bloqueio, né? Mas normalmente são P's. Pais, padres, pastores, professores e por aí vai. Então, você tem que observar por que você tem esse bloqueio de venda. Por que você não gosta de vender? Ou, de repente, as pessoas tinham aquela questão de que dinheiro é sujo. Tudo isso acaba gerando bloqueio de vendas. Que dinheiro é sujo, que dinheiro não é bem-vindo. Porque se você vai vender, você vai receber dinheiro. Então, tem que pensar de onde que veio e essa crença, esse bloqueio que eu não posso vender. Que vender errado. Ah, outra coisa que eu lembro que o pessoal falava quando eu era criança, quando eu ia ficando mais adolescente, o pessoal tem o hábito de falar que não gosta de vendedor, que vendedor tem muita lábia, que vendedor... Gente, pra você, tudo é lábia. Tudo é lábia. Lábia é o quê? É você convencer alguém. E convencer não é convencer para fazer coisa errada. É um poder de persuasão. Vocês sabiam que isso é uma habilidade que a maioria das empresas, elas treinam líderes. Elas buscam líderes de equipe, líderes para aquela empresa que tenha poder de persuasão para negociar. Você acha que em uma empresa, você acha que em uma nação... Por exemplo, vamos falar de uma nação. Uma nação, ele vai escolher uma pessoa para ser embaixador daquele país. Ele vai buscar alguém que não sabe vender. Ele vai observar as habilidades. Aquela pessoa que é o embaixador daquele país, ele tem que ir lá
e falar sobre as habilidades daquele país, sobre as vantagens de negociar com aquele país. Então, assim, tudo é poder de persuasão. Se você vai conseguir ter um sócio e você vai montar uma empresa e você vai aquele seu sócio para negociar com outras empresas, com seus fornecedores, para negociar com os clientes, ele precisa gostar de vendas. Ele precisa ter poder de persuasão, ele precisa não ter vergonha de negociar. Porque se você tem vergonha de negociar, você vai ficar no prejuízo. Tem pessoas assim que não, para não se colocar e não dizer que não gostou daquilo, então ela fecha algumas negociações que no final das contas ela ficou no prejuízo. Gente, se você tiver medo de atrito, você não empreende. Se você tiver medo de atrito, você não vende. Se você tiver, porque você vai sempre desagradar alguém. O que você tem que observar é se seu produto é um produto bom. E aliás, ele não tem só que ser bom, ele tem que ser excelente. Porque hoje em dia o mercado está muito competitivo, então você tem que observar se o seu produto é um produto de qualidade, se o seu produto ele vai sanar as dores do seu cliente, qual a dor que o seu produto resolve. E aí tem pessoas que falam pra mim assim, eu quero vender tal coisa, porque tá todo mundo vendendo isso. Eu falo, gente, mas se tá todo mundo vendendo isso, por que você quer vender algo que tá todo mundo vendendo? Eu falo, lembra quando a sua mãe dizia que você não é todo mundo? Então assim, você não é todo mundo. Então, se já tem todo mundo vendendo, então você tem que buscar fazer outra coisa para ter um diferencial no mercado. De repente, tem uma necessidade lá, que é justamente onde ninguém está olhando, ninguém está enxergando, que você vai observar aquela necessidade do mercado, você vai ver que está faltando aquilo e você vai criar o teu produto, ou você vai lançar o seu produto, ou você vai abrir a sua empresa para sanar uma dor. Uma dor que não está sendo suprida, que não está sendo olhada, que não está sendo vista, porque não é a dor do mercado, é a dor de uma pessoa, é a dor de um cliente. Tem mães que tem filhos e aquele filho não dorme, ela fica estressada a noite inteira, porque ela já ficou o dia inteiro cuidando de criança, cuidando da casa, cuidando dos afazeres, à noite aquela criança não dorme. Aí tá todo mundo vendendo fralda. Na realidade, aquela mãe, ela quer um curso para fazer aquela criança dormir. Porque já tem muita gente vendendo fralda. Mas de repente você tem habilidade em colocar a criança para dormir. Então você pode criar um curso e o seu filho durma com facilidade. De repente tem pessoas que precisam abrir uma esmalteria. E já tem muita gente trabalhando com pizzaria. E você fala assim, bom, eu posso dar curso, eu sei esmaltar uma unha, eu sei fazer uma unha, eu vou dar curso para manicures. Então você pode criar o seu curso online, porque o online hoje em dia ele abrange muitos lugares, abrange pessoas, só que tem pessoas que eles querem fazer aquilo que está todo mundo fazendo. Tem coisas que não servem para todo mundo. Mesmo porque nós não somos todo mundo. Então tem que ver a minha necessidade, tem que ver a minha habilidade, tem que ver aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu faço. Eu falo que o meu trabalho nem parece que é trabalho pra mim, porque eu gosto de fazer. E aí tem coisas que a gente não faz porque outras pessoas falaram, isso não dá dinheiro. Se a gente focar só no dinheiro, você não faz nada. Primeiro que eu costumo falar que nada dá dinheiro. Eu falo que quem dá dinheiro é Silvio Santos. Né? Então, um negócio para você montar, aliás, né, nos Estados Unidos eles não falam que a pessoa ganhou dinheiro. Eles falam que a pessoa fez dinheiro. Então, assim, fazer dinheiro. Porque é você, com o seu trabalho, com o seu esforço, que você vai trabalhar e você vai fazer o seu dinheiro. Você vai gerir aquele dinheiro. Você vai providenciar, você vai conquistar. Porque através da sua conquista, através do seu trabalho, é igualmente você trabalhar numa empresa por produção, ou você precisa bater metas de venda. Eu já fui promotora de vendas de uma empresa que eu sempre bati as minhas metas. A questão é que toda vez que você bate a meta sobe, né? Então, assim, não é assim, vou bater a meta e vou ficar mais tranquila. Não, você bate a meta sobe. Você bate a meta, esse mês você trabalha muito, você bate a meta, no próximo mês a meta é maior, no outro é maior, cada mês você vai ter que trabalhar mais. Só que o seu rendimento é maior, porque aumenta o volume de vendas, então você vai ter que cada vez mais se esforçar mais, mas se você já deu conta de fazer aquela parte, você dá conta, né, da próxima meta. Tipo, é igual nível de videogame. Eu falo que eu não jogo videogame, mas eu observo essa questão. Quando um nível tá muito difícil, é porque tá próximo de você mudar.
né? Você já vai passar para o próximo nível. Então tudo que você aprende naquele nível ali, você passa para o próximo. E se você não aprender ali para mudar de nível, você vai continuar naquele nível ali, você vai continuar naquela dificuldade. Então, quando você entende isso, você busca resolver tudo naquela fase para você já mudar de fase. Tipo, eu vou errar em outra fase, né? Porque ninguém é perfeito, nós estamos sempre errando, ninguém nunca sabe tudo. Você aprende uma coisa hoje e aí amanhã você descobre que você precisa aprender outra coisa. Tudo você vai aprendendo pouco a pouco e não adianta querer aprender tudo de uma vez. Então, gostar de vendas é gostar de pessoas. Então, se você gosta de pessoas, se você se identifica com as pessoas, se você observa a dor das pessoas, é justamente você se posicionar, é justamente você mostrar para aquela pessoa que ela tem uma dor e que você pode solucionar aquela dor dela. Porque as pessoas, elas querem se identificar com a sua história, elas querem se identificar com a sua verdade. Porque senão fica muitos do mesmo, senão fica tudo muito mecânico, senão fica tudo muito dentro da caixa. E às vezes as pessoas acham que elas têm que ficar dentro de uma caixa, que elas têm que ser igual a todo mundo para poder funcionar. Gente, o mercado é imenso, a demanda é grande, tem espaço para todo mundo. Hoje em dia, se tem uma coisa que o pessoal tá procurando, que o mercado tá buscando, é de gente que goste de gente, é de gente que se preocupe com pessoas. Com toda essa questão da tecnologia, porque se não tiver o lado humano, a pessoa pode ter toda a competência. E aquilo não tem diferença, porque fica tudo muito mecânico, fica tudo muito automático, fica sem vida, fica sem calor humano. E quanto mais essa transformação digital, essa evolução digital, quanto mais o mundo, a tecnologia avança, as pessoas ficam mais conectadas, mais necessidade de pessoas que gostem de gente, de pessoas que interajam com gente, que falem com a alma humana, que reconheçam a necessidade de cada um. Então, assim, para você gostar de vender, você precisa entender de gente. E nessa questão do autoconhecimento nas vendas, você tem que ver o seguinte, tem perfil, entram na loja e eles não querem ser atendidos por ninguém. Eles não querem ser incomodado, eles não querem que a pessoa vai lá e sabe quando você entra na loja e vem o vendedor, a vendedora e fala, ai, o que é que você quer? Você quer ajuda? Posso te ajudar? E fica ali no seu pé e fica, e olha esse aqui, o que é que você acha desse? Ah, esse aqui serve pra você, esse aqui gosta. Tem pessoas que não gostam disso. Elas querem chegar na loja, elas querem procurar o produto, a pessoa, lógico, que vai cumprimentar, ser educado, boa tarde, fique à vontade, se precisar de alguma coisa eu tô aqui, mas elas querem ficar à vontade para fazer as suas compras. E quando isso acontece, você deixa ela à vontade, só que para isso você precisa conhecer o perfil daquele cliente. Porque já tem um outro tipo de cliente que ele chega na loja e ele gosta de ser visto, ele gosta de ser olhado, ele gosta de ter atenção. Então, se esse outro perfil de cliente chega na loja e a pessoa não interage com ele, não se oferece para ajudar, ele vai olhar as coisas e ele vai embora, não vai comprar. Porque ele vai achar que não foi dada a devida atenção para ele. Vai achar que ele é ignorado. É um perfil que ele gosta de gente, que ele gosta de atenção, ele gosta de comunicação, ele gosta de interagir, ele gosta de conversar. Já o perfil anterior que eu falei, se ele chegar na loja e você for fazer o mesmo tipo de atendimento que você fez com o segundo perfil, esse outro vai embora também. Por quê? Porque ele quer fazer as compras dele sossegado, ele não quer ninguém lá, sabe, interagindo, perguntando, tirando a concentração dele, porque ele pensa sozinho. A cabeça dele é uma caixinha de ideias e tem ideias brilhantes, mas ele pensa sozinho, ele precisa se isolar para fazer as suas compras. Ele acha que está sendo manipulado, ele não quer incomodar, incomodando, e para não ser incomodado, ele prefere sair daquele ambiente sem comprar nada. Então, de repente, a pessoa acaba perdendo vendas. Por quê? Porque ela não entende o perfil do cliente dela que entra na loja. O perfil de cliente que entra na loja dela. Porque não pode ter o mesmo tipo de atendimento para todo mundo. Então, um perfil que ele não gosta de ser abordado, porque ele se sente manipulado, ele vai pegar bronca daquela loja, daquela empresa. Ele não vai entrar, não vai comprar, vai se sentir ofendido. Porque você está fazendo algo e de repente aquilo não faz parte do seu propósito. E de repente Deus te chamou para outra coisa. Deus te colocou talentos nas suas mãos para você usar. E aí você não está usando porque você fica com medo. De repente você fica atemorizado. E aí você tem medo de ser criticado. As pessoas vão te criticar do mesmo jeito. As pessoas estão lutando pelos sonhos delas. Elas estão fazendo tudo pelos sonhos delas.
E você está fazendo o que pelos seus sonhos? Se você for esperar ter condições perfeitas para fazer, você nunca faz. Porque você precisa observar, claro, que precisa tudo ter um bom senso. Você tem que ver o que você tem habilidade para fazer, o que você está capacitado para fazer. E aquilo que você gosta de fazer, aquilo que é a sua habilidade, aquilo que vai trazer transformação na vida das pessoas, faça. Não se importa com quantidade, não. Se você vai fazer diferença na vida de uma pessoa, na vida de duas, na vida de 5, na vida de 10, não importa. O que importa é a transformação que você vai fazer na vida dessas pessoas. E você nunca vai estar perfeito. Você nunca vai estar bem, 100%, tipo, ai, não preciso melhorar mais nada. Não, você vai melhorando no processo, você vai melhorando a cada dia. Então, se você for esperar tá tudo muito perfeito para não ter nenhum erro, você já vai estar atrasado. Se você começar hoje, você já vai estar atrasado no seu projeto de vida. Você já vai estar atrasado no seu propósito de vida. Mas nunca é tarde para começar. Gente, eu tô sempre recomeçando. Você tem que escolher qual que é a sua habilidade que faz parte do seu propósito de vida. Se aquilo que você está fazendo, ela não te leva em direção do seu propósito, ela não te encaminha, não te aproxima do seu propósito, então de repente chegou o momento de você deixar isso para lá. De você abrir mão disso. Porque você não consegue ser 100% em tudo. Você tem que ver. Isso que eu estou fazendo, ela me aproxima do meu propósito de vida? Isso que eu estou fazendo, ela está fazendo transformação na vida de outras pessoas? Eu estou tendo um diferencial ou eu estou sendo só mais um do mesmo? Porque senão você começa a se colocar dentro de uma caixa ali e você começa a minar os seus sonhos para agradar outras pessoas. E aí você começa a não viver mais por você começa a viver por outras pessoas. Porque aquelas pessoas têm aquilo e quer que você faça aquilo, e aí parece um caminhão sem freio que não para nunca, e você vai fazendo, e é sempre mais, e você não está vivendo o seu propósito daquilo que Deus te chamou. Então você precisa escolher. Isso aqui faz parte do meu propósito de vida. Então eu posso contribuir com mais pessoas fazendo isso, e é isso que eu vou continuar fazendo. Isso aqui não me aproxima do meu propósito, muito pelo contrário. Isso aqui me afasta do meu propósito. Isso aqui drena a minha energia, isso toma o meu tempo, isso me desgasta. Então assim, eu vou abrir mão disso em prol disso. Eu vou abrir mão de algo que não me aproxima do meu propósito para poder eu continuar fazendo algo que me aproxima do meu propósito, que faz parte do meu propósito. Porque você vai analisar a sua energia para aquilo que Deus te chamou, para aquilo que faz a diferença na vida das pessoas. Então, pensa nisso e aprende sobre o seu negócio, sobre pessoas, sobre se conhecer. Não fica presa em agradar pessoas, não fica presa se vão te criticar, se já tem muita gente fazendo aquilo, ou se ninguém está fazendo aquilo. Faz aquilo que você vê que é aquilo que queima no seu coração, que é aquilo que já faz parte das suas habilidades de vida, que faz parte dos talentos que você recebeu. E no percurso você vai aperfeiçoando, no percurso você vai aprimorando. Eu falo que é igualmente a borboleta. A borboleta, ela não vira borboleta do nada. Ela é uma lagarta. E aí ela precisa passar pelo casulo. Ela precisa passar pelo casulo. E passar pelo casulo dói. Então não acontece assim da noite pro dia, de chegar e no outro dia já é borboleta. Não, o processo do casulo é dolorido e é solitário. Porque às vezes você vai fazer algo, você vai empreender e as pessoas ao seu redor não vão te apoiar. E tá tudo bem. Elas não são obrigadas a te apoiar. Gente, quando nós aprendermos a tirar a responsabilidade da nossa vida dos ombros das outras pessoas, a vida fica mais leve. As pessoas não são obrigadas a te apoiar. As pessoas não são obrigadas a acreditar nos seus sonhos. Quem precisa acreditar nos seus sonhos é você. Quem precisa te apoiar é você. Se as pessoas te apoiarem, ótimo, maravilha. Mas se elas não te apoiarem, não te incentivarem, tá tudo bem. Elas têm os sonhos delas para viver, elas têm os propósitos de vida delas para viver. O sonho é seu, não é delas. A questão é que às vezes a gente quer usar isso para poder culpar o outro e nos isentar. Tipo, eu não fiz isso porque eu não tive apoio, eu não fiz isso porque me criticaram. Gente, se eu fosse ligar para o que as pessoas me criticam, se eu fosse ligar para o que as pessoas não me apoiaram, se eu fosse ligar para as vezes que as pessoas acharam que eu era louca, gente, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu observo o seguinte, Jesus faria isso? Faria, então dane-se. Né? Tem uma frase do pastor Cláudio Duarte que ele fala dane-se. Eu falei, vou até mandar fazer uma camiseta para mim. Porque se você viver da aprovação das pessoas, você não vive.
É um peso muito grande, é um fardo muito pesado. Você tem que analisar, você tem que anotar, você tem que fazer anotações, você tem que estudar, você tem que se preparar. Mas assim, não tem como você agradar todo mundo. Porque cada pessoa tem um gosto. A minha avó dizia que cada cabeça é uma sentença. Cada pessoa tem um gosto, cada pessoa pensa de uma forma, cada pessoa age de um jeito. E tá tudo bem, é isso que é o correto. Então, se você deixar de fazer, de colocar em prática o seu negócio, as suas habilidades, por conta de que as pessoas não estão te apoiando, quando der certo, eu te garanto que elas vão te apoiar. Ainda vão dizer que sempre te incentivaram. Nossa, eu sempre torci por você. Eu sabia que você tinha talento pra fazer isso. Eu sempre te apoiei. Tipo assim, pessoalmente na cara dura, né? É impressionante. Você tá conversando com uma outra pessoa e a pessoa vai dizer que sempre te apoiou, que sempre te incentivou, que sabia que você tinha talento pra aquilo, que sabia que a sua empresa ia dar certo. Mas enquanto não dá certo, enquanto é o começo, dificilmente as pessoas vão te apoiar mesmo. Mas é o seu sonho, é você que tem que acreditar. Agora imagina, se você fica esperando que as pessoas te apoiem, que as pessoas te incentivam, e nem você se apoia, nem você se incentiva, você vai ficar frustrado. Então assim, segue em frente, faz o que precisa ser feito. Tem até um vídeo aqui no canal, faça o que precisa ser feito. Coloca os seus sonhos em prática e realiza. Depois que der certo, e não é assim, eu vou fazer para ver se dá certo. Eu vou fazer até dar certo. Eu vou fazer até dar certo. Então, eu te garanto que vai dar certo. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus te dotou de todos os recursos necessários para você cumprir o seu propósito de vida aqui nessa terra. Às vezes as coisas ruins que já aconteceu com você, você fala, meu Deus, por que eu tive que passar por isso? Meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Eu te garanto uma coisa, por experiência própria. Tudo isso que você está passando faz parte do seu propósito de vida, para ajudar outras pessoas, porque não teria como você solucionar um problema que você nunca passou por aquilo. Não tem como você entender a dor de uma pessoa se você nunca viveu aquilo. Você até pode tentar ajudar, mas às vezes a gente fala uma coisa pensando que está ajudando e aquilo é justamente o que está ferindo mais ainda a outra pessoa. Então, assim, só quando você passa por aquilo que você vai saber a dor que a outra pessoa está passando e que você vai ter condições de ajudar. E também tem aquela questão de ajudar quem está buscando ajuda. Porque se você ficar tentando ajudar quem não está querendo a sua ajuda, quem não está buscando ajuda, você não está ajudando a pessoa, você está atrapalhando. A minha avó dizia, muita ajuda quem não atrapalha, né? Então você não está ajudando, você está atrapalhando, você está se prejudicando e você está deixando de ajudar alguém que está clamando a Deus por a sua ajuda. Tem pessoas que mandam mensagem e falam assim, Rô, isso que você falou é resposta de Deus. Isso que você falou é confirmação de Deus. É Deus confirmando através de você. Porque nós somos o sinal de Deus aqui nessa terra. Tem pessoas que estão pedindo a Deus um sinal. Um sinal para continuar. Um sinal para ir seguir em frente. E você é o sinal de Deus nessa terra. A Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. E fala que se o sal não servir para salgar, para mais nada serve. Então, assim, faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Viva o seu propósito de vida. Nós estamos vivendo um tempo que pessoas precisam se levantar, se posicionar e assumir o seu devido lugar nessa terra. Assumir o seu devido lugar onde Deus colocou. Você precisa florescer onde Deus te colocou. Não fica olhando para as circunstâncias, não fica olhando para os ventos, sabe? Se você ficar olhando para as circunstâncias, você não vai conseguir colocar os seus projetos de vida em dia. Enquanto Deus tiver vida nessa terra, você pode colocar os seus projetos em ação. Você pode fazer. Eu costumo dizer que a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Por Deus falou para Josué, ser forte, corajoso, foi eu que te chamei, tem bom ânimo. Te chamei, não foi eu que te chamei? Deus falando para Josué. Então ser forte, corajoso, esquece o restante. É igual a história dos 12 espias que foram olhar a terra. Foram 12 homens valentes. Eles foram olhar a terra que Deus tinha prometido para eles, que era a terra que manava leite e mel, era a terra prometida. Deus falou para eles que ia dar a terra para eles por herança. E aí eles vinham do deserto, e aí chegou, fizeram acampamento em um determinado local, e foram 12 os homens mais valentes olhar a terra. E quando voltaram de lá da terra, eles trouxeram um cacho de uvas que precisavam de 2 homens para poder carregar. Porque de tão grande, porque a terra era muito boa, a terra dava muitos frutos.
A terra era próspera, Deus tinha prometido para eles. Só que 10 desses homens, eles chegaram, e aí esses 10 falaram assim, a terra realmente é boa, olha, mas lá tem gigantes que eles, sabe, destruiriam a gente com facilidade, eles são muito grandes, eles são muito perigosos, colocou todas aquelas situações, se a gente entrar lá a gente vai ser destruído, e nós, aos olhos deles, era como se fosse gafanhoto de tão grande que eles eram. Ou seja, olha como que a mente da pessoa faz. Se eles enxergaram tudo isso, que os homens eram violentos, gigantes e que destruía todo mundo que se aproximasse da terra, eles foram só 12. Era um exército inteiro de gente, era uma multidão de gente, o pessoal que saiu do Egito. Então, assim, porque eles foram treinados, eles trabalhavam, eles foram treinados no percurso, treinados no caminho. Então, eram homens que estavam acostumados a lidar com diversidade, pessoas que construíram todo o Egito. Então, não era gente que estava acostumada com vida mole, não. Mas eles foram para lá olhar aquela terra, já estavam sendo treinados no deserto. O deserto é lugar de treinar, não é lugar de você ficar, não é lugar de morar. Só que tem gente que quer morar no deserto. E aí eles falaram, olha, a gente seria destruído como gafanhotos, porque aos olhos deles a gente é como gafanhoto. Ué, se os gigantes viram eles como gafanhoto, por que que não já destruiu logo? Por que que eles voltaram para contar isso? Então isso prova que estava toda a dificuldade, todas as impossibilidades estavam na mente deles. Era o medo que estava paralisando eles. E Deus já tinha prometido, Deus já tinha falado, a terra é de vocês. É entrar e conquistar Canaã. Só que aí Josué e Caleb falou, não é bem assim não. Por isso que precisa de gente que tenha posicionamento. Quando a multidão inteira tá falando contra, tá falando que não pode, falando que não dá, te colocando medo e, sabe, te assustando para você ficar paralisado, para você desistir dos sonhos que Deus colocou no seu coração, para você desistir do seu propósito, que chegou ao final da linha, precisa que se levante Josué e Caleb com posicionamento e fala, não é assim não. A terra é boa, a terra é próspera, e se Deus disse que daria em nossas mãos, então a gente vai conquistar. E se tiver gigante, vai ter que ser vencido, porque se Deus falou, tá falado. Então, assim, e olha como que é a situação. Somente Josué e Caleb que entraram na terra prometida. Os outros não entraram, porque eles morreram antes de entrar na terra prometida. Porque eles não confiaram na promessa de Deus. Eles colocaram os problemas acima do poder de Deus. Acima da mão poderosa de Deus. Então, se Deus disse que vai dar certo, vai dar certo. Se Deus disse que vai conseguir. Se Deus disse pra você fazer, vai lá e faz. Quem te chamou é quem te garante. Deixa se eles acharem ruim, deixa eles resolver com Deus. Você não tá fazendo nada de errado. É lógico que a pessoa não vai sair por aí fazendo atrocidades, fazendo maldade. Tem que ver toda a questão do bom senso. Tudo é a questão. Jesus faria isso? Faria. Então, se Jesus faria, não tô nem aí. É como Josué falou, não sei vocês. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vocês escolhem quem vocês querem seguir aí, quer servir. Porque eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Se você quer conhecer como funciona, para você saber quais são as suas habilidades, quais são as suas dores, o que você pode resolver